Oi, turma, tudo bom? Como é que vocês estão? Tava com saudade, né? Semana passada foi feriado, foi Páscoa, não tivemos aula. Então, feliz Páscoa para todos e todas. Hoje a gente vai trabalhar mudanças de estado e calor latente, que tem bastante a ver com a aula passada, de calor específico. Então, a gente vai juntar o que a gente viu na última aula, mais a de hoje, e entender o processo de mudança de fase, quando a gente tem uma matéria saindo do estado sólido e indo para o estado líquido, do líquido para o gasoso, ou vice-versa, e entender como é que ocorre isso, as trocas de calor necessárias para a gente conseguir fazer essa mudança de fase, né? E, inclusive, a aula de hoje que eu preparei para vocês tem tudo a ver com o feriado de Páscoa. Tudo a ver não, mas tem ligação. Vamos pensar. O que vem na cabeça quando a gente fala em Páscoa? Na minha vem doce, chocolate, coisas boas, né? Eu adoro a Páscoa por causa disso. Mas, para algumas pessoas, o pós-Páscoa acaba sendo um pouco marcante. Assim, pessoas que fazem dieta, que às vezes acabam extrapolando ali um pouco a dieta durante o feriado, daí tem que correr atrás depois. Então, tem pessoas que fazem exercícios, dietas saudáveis, outras que não se incomodam de talvez ter ganhado alguns quilinhos ou engordado, o que também está tudo bem. E tem pessoas que querem emagrecer, querem perder peso. Perder peso não, né, gente? Perder massa. Vamos se corrigir. Não é perder peso, é perder massa. E acabam tentando achar atalhos para fazer isso. Justamente foi isso que a minha tia mandou no grupo de WhatsApp. Uma dieta que promete um emagrecimento fácil, sem tu ter que fazer exercício e sem tu ter que mudar teus hábitos alimentares. E essa dieta que ela mandou no grupo é a dieta do gelo. Então eu até me vesti a caráter, botei meus brinquinhos de gelo para dar essa aula para vocês e pra gente entender o que é essa dieta. Então, eu fui atrás, botei no Google o que é a dieta do gelo e apareceram alguns sites que falavam sobre ela. E aqui estavam algumas manchetes. Como, por exemplo, quer perder peso? Coma gelo. Ou dieta do gelo, menos fome, menos calorias. Essa aqui outra, mulher maçã adere à nova dieta e come gelo para emagrecer. E aqui mais me chamou a atenção conheça a dieta do gelo e veja como perder peso rapidamente. E olha o que diz. Quando você pensa que não pode surgir mais nenhuma dieta com nome estranho, eis que surge a dieta do gelo. Isso mesmo. E mais, famosas têm investido nessa, que elas chamam de poderosa forma de perder peso. É possível perder até 7 quilos em um único mês. Então aqui a gente vê notícias que chamam muita atenção, né? Que prometem uma dieta quase milagrosa. Tu come gelo e emagrece. Só que a gente sempre tem que abrir o nosso olho, né? Quando a gente lê informações que parecem boas demais para ser verdade. Ou nem isso, quando a gente recebe alguma informação no nosso grupo de família que a gente não sabe a fonte, a gente não sabe a veracidade daquela informação. Então, pessoal, a gente tem que ter um olhar um pouco crítico para as coisas que a gente lê. Não dá pra gente sair acreditando em qualquer informação. Ainda mais nos dias de hoje, a gente tem muito acesso a informações, a globalização, né? Democratizou isso. Porém, por um lado, como a gente consegue se informar e aprender muitas coisas, no outro a gente recebe muitas informações falsas. Que é o que aconteceu durante as eleições, que é o que acontece agora durante a pandemia, como promessas de medicamentos que podem curar o coronavírus, mas que no fundo não tem nenhum embasamento científico que comprovem essas afirmações. A gente precisa ter estudos científicos antes de sair fazendo afirmações desse tipo. Como, por exemplo, já recebi no meu grupo da família mensagens que diziam como prevenir o coronavírus. Que como o limão é ácido, se tu tomar todos os dias um copo de água com limão, tu vai aumentar a acidez da tua garganta
e assim matar o coronavírus quando, por exemplo, tu inspirar o vírus, como tua garganta vai estar ácida da água com limão, ele vai morrer e tu não vai se contaminar. Notícias como essa são perigosas. A gente não pode acreditar em tudo que a gente lê. Então é isso que é a aula de hoje. A gente vai pegar essa informação e vai ver, entender as suas premissas, o que ela promete e validar e verificar a validade, certo? Simples assim. Então aqui eu trouxe um videozinho que é de um canal de comédia, tá? E que elas falam sobre diversas dietas e começam justamente falando sobre a dieta do gelo. Eu trouxe mais assim para exemplificar assim o que eu tô falando e ter um pouquinho o quão absurda é essa ideia. Realmente o verão tá chegando aí. Pois é, cara, agora pra mim o pior mesmo é o negócio da comida, cara. Mexer com comida pra mim não dá, cara. A comida tem que ser com nutricionista, gente. Eu tô com uma ótima. Eu tô fazendo agora aquela dieta do gelo, né, que é sensacional. Dieta do gelo? Ah, é maravilhosa. Isso não tem mistério, né, até porque o próprio nome já diz, né, dieta do gelo. Você pega 2 pedrinhos de gelo, a cada 3 horas põe na boca, espera derreter com calma, não apressa o processo. Mastiga devagar e tal, derreteu, engoliu. Se sentir um desespero, aí você pega mais uma pedrinha de gelo, pode botar na boca. Que tudo, amiga. Muito bom. E também pode... Então, ela diz assim que é muito simples a dieta do gelo, não tem mistério, é só tu colocar a pedrinha de gelo na boca e não apressar o processo e esperar ela derreter, tá? Então aqui eu tirei mais um site fala sobre. Uma dieta de gelo é uma das maneiras mais fáceis de perder peso. É baseado no fato de que, comendo gelo, o corpo precisa gastar calorias para aquecê-lo. Além disso, a dieta do gelo para perda de peso é boa, pois sem restringir a comida, você pode perder cerca de 5 quilos em uma semana. Então aqui mais uma promessa de perda de massa em pouco tempo. Qual que é a ideia física por trás dessa dieta? A ideia é que corpos com temperaturas diferentes, eles tendem a entrar em equilíbrio térmico, né? Então, quando eu vou ingerir um cubo de gelo, o meu organismo, que está a 37 graus Celsius, vai ter que ceder calor para esse gelo, para equilibrar a temperatura térmica dele com a do meu organismo. E nisso eu vou gastar calorias. Essa é a ideia. Essa é a premissa. E agora, nessa aula, a gente vai ver a sua eficácia. Será que eu consigo emagrecer com essa dieta? Então, primeiro vamos lembrar dos estados da matéria, né? Que a gente vem aqui falando do gelo, que é água no estado sólido. Vamos pensar. O estado sólido, uma barra de ferro, é ferro no estado sólido, onde as moléculas elas têm uma ligação rígida, é uma matéria com um volume definido, um formato definido. Então, ali as suas moléculas elas têm uma forte ligação e uma baixa energia cinética. Agora, se eu pego um sólido e eu começo a ceder calor para ele, eu começo a aquecer ele, essas partículas começam a ganhar energia cinética, começam a se mexer, né, se agitar, e essas ligações moleculares que eram muito rígidas acabam se soltando, o corpo vai ficando mais maleável. Aí eu já tenho o estado líquido, onde eu tenho um volume definido, mas não uma forma. A forma depende do recipiente que esse líquido está. Então, se eu tenho água dentro de um copo, ela vai ter um formato. Dentro de um prato, ela vai ter outro. E aí, se eu continuo cedendo calor, continuo aquecendo, a matéria vai ganhando mais energia cinética, e as ligações moleculares vão começando a soltar. Então, já no estado gasoso, eu tenho uma organização caótica, lembram? Que eu não tenho nem volume, nem forma definido. A gente discutiu também o plasma, que não é tão comum na Terra, que é partículas com muita energia cinética, temperaturas muito altas, que na Terra não é tão comum. E então, aqui no que a gente vai estudar,
a gente vai ver mais o sólido, líquido e gasoso. E o plasma fica mais a fim de curiosidade, não vamos estudar tão aprofundadamente. A mudança de estado, por exemplo, que eu venho falando do gelo, né? Do gelo do estado sólido para o estado líquido. Como é que é o nome dessa mudança? Fusão. Agora, do líquido para o gasoso, a gente tem o processo de vaporização. Do gasoso... Opa, minha setinha não veio. Peraí. Aqui. Tá. Do líquido para o gasoso, vaporização. Porém, a vaporização ela pode ocorrer de duas maneiras. A ebulição e a evaporação. A ebulição é, por exemplo, uma chaleira com água. Quando ela começa a pitar, ela chegou no seu ponto de ebulição, que para a água é 100 graus Celsius. Ali, ela vai começar a passar do estado líquido para o estado gasoso. É que nem quando aqui falam, para economizar gás quando está fazendo feijão. Quando ele começa a ferver, que é o ponto de ebulição do feijão, tu diminui o gás. Porque se tu continuar aquecendo ele não vai aumentar a temperatura dele para cozinhar mais rápido. Ele vai manter aquela temperatura, porque ele chegou no seu ponto de ebulição. Então daí tu vai ter que ficar botando mais água no feijão e tu vai ficar gastando mais gás. Então, sempre que tu tá cozinhando alguma coisa começou a borbulhar, diminui o gás. Ele vai manter aquela temperatura e tu vai economizar. Outro processo, outro meio de ocorrer a vaporização é a evaporação. Que é, por exemplo, quando a gente estende uma roupa no varal. Quando a gente estende a roupa, ela vai secar, né? Mas ela não vai chegar ao ponto de ebulição de 100 graus Celsius. A roupa no varal ela não fica tão quente assim. O que acontece? Na evaporação, as moléculas elas vão se desprendendo ali de uma maneira mais lenta. Então, tu não precisa de tanta temperatura assim. Essa é a evaporação. Já do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. E do sólido para o gasoso, sublimação. A sublimação não é tão comum e, ao contrário, é a ressublimação. Mas uma coisa que pode ficar um pouquinho mais palpável para vocês é, por exemplo, o gelo seco. O gelo seco é um processo de sublimação. Ele sai do estado sólido para o estado gasoso. Sabe esses de festa? Ele não passa pelo estado líquido. Ele vai direto do sólido para o gasoso. Então, aí, sublimação. Tá, agora relembrando. O que é o calor, né? Calor é a medida de energia transferida de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura. Então, quando eu tenho variação de temperatura, a gente vai calcular o calor necessário para fazer calor cedido ou transferido, ele é através do calor sensível, quando a gente tem variação de temperatura, que é o que a gente viu na última aula, né? Então, ali o calor cedido, o calor transferido é Q igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Simples. Agora, quando a gente tem mudança de estado físico, a energia transferida ela é calculada de uma maneira diferente. Ela é calculada através do calor latente. Então, a gente vai ter Q é igual a M vezes L, que é o calor latente. Então, vamos pensar assim, no caso da dieta do gelo. Tu ingeriu aquele gelo, ele estava, sei lá, a menos 20 graus Celsius, e aí ele vai chegar ao zero. Aí, esse processo, a gente calcula com calor sensível, que é a variação de temperatura. Mas quando ele chega no zero, antes dele começar a se elevar para chegar na temperatura do teu organismo, ele vai ter a mudança de fase. Então, durante essa mudança de fase, o calor transferido do teu corpo para o gelo, ele é usado justamente para fazer a fusão, não na elevação de temperatura. Então, aqui a gente tem a mudança do estado físico e a temperatura não varia, tá? Calor latente. Aqui, lembrando as unidades de medida, calor em caloria ou joule, e calor específico, mesma coisa que calor latente, que é caloria grama grau Celsius ou joule quilograma Kelvin.
O calor latente é a mesma coisa do específico. A gente vai ter uma tabelinha, cada mudança de estado para cada matéria vai ter um valor diferente tabelado. Certo? E a gente usa daí esses valores para fazer nossos cálculos. Ou quando ele te dá a energia e a massa, e daí ele pode pedir para tu calcular esse calor latente. Mas normalmente a gente já tem isso tabelado. Então vamos voltar para o caso do gelo. Um freezer, para eu calcular o calor total, eu tenho que primeiro pegar um gelo numa temperatura que sai do meu freezer, que normalmente é menos 15 graus Celsius, em média, um freezer de casa. Então eu vou pegar esse gelo, esse cubinho de gelo, a menos 15 graus Celsius, vou ingerir. E aí ele vai começar a ganhar calor. O calor que meu corpo cedeu. Ele vai chegar até os 0 graus Celsius. Nesse processo, ele variou a sua temperatura ao longo do tempo, então a gente vai usar ali o calor específico para calcular. Depois, quando a gente vai passar do 0 graus Celsius gelo para 0 graus Celsius líquido, água, aqui vai ocorrer a fusão. Então é aquilo que eu expliquei. A energia absorvida pelo gelo vai ser usada para a fusão, não vai ser usada para aquecer. Então aqui no nosso gráfico, a temperatura fica constante em 0 graus Celsius durante esse processo. E aqui vai entrar, a gente vai calcular o calor usando o calor latente. Daí depois que esse gelo derreteu, passou para o estado líquido, ele tem que entrar em equilíbrio térmico com o nosso organismo e aquecer até os 37 graus Celsius. Que é o equilíbrio térmico calculado com o calor específico agora da água. Tá? Antes era o calor específico do gelo, que muda, que também é tabelado, a gente já viu isso. Então vamos pegar aqui e escrever nossa fórmula, que o calor total vai ser o calor específico ali pro aquecimento do gelo, depois o calor latente, e daí depois ali da água em estado líquido. Substituindo as fórmulas. Agora eu propus para a gente calcular para 1 grama. Daí depois a gente transforma isso em perda de peso, tá? Então, 1 grama de 1 grama de gelo. Quantas calorias meu organismo tem que gastar para queimar, para elevar a temperatura de 1 grama de gelo? Então, primeiro a gente vai ter 1 grama vezes 0,5, que é o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura. Do menos 15 para o 0, variou 15 graus. Então tá ali. Depois ali em verde, 1 grama, que é ainda a mesma grama, só que agora é o valor da fusão do gelo para água líquida, tá? Daí, esse valor também é tabelado, que é 80 calorias gramas graus Celsius. Depois ali em roxo, 1 grama vezes 1, que é o calor específico da água, que agora ela está no estado líquido, vezes a variação de temperatura, que é 37 graus Celsius. Gente, essas continhas são bem simples, aqui tem elas resolvidas, tá? Elas são bem fáceis. A única coisa que a gente tem que cuidar é quando tem variação de temperatura e quando tem mudança de estado. Que daí ou a gente usa o calor específico ou o calor latente. Não tem mistério. Agora, somando tudo, o calor total para levar 1 grama de gelo dos menos 15 graus até água em estado líquido a 37 graus Celsius, meu organismo precisa gastar 125 calorias. Precisa ceder 125 calorias para que ocorra esse equilíbrio térmico. Simples, né? Agora vamos ver quanto que isso representa em perda de massa, em emagrecimento. Para a gente queimar 1 kg de gordura, a gente precisa gastar 7.700 quilocalorias. É bastante coisa. Então vamos usar o valor que a gente calculou ali. Com 1 grama de gelo, 1 grama de gelo eu gasto 125 calorias. Agora, eu quero 1 kg de gordura. Então eu vou pegar 7.700. Como é quilocalorias? Eu botei vezes 10 na menos 3. Quer dizer, 10 na 3. Vezes 10 na 3 calorias.
isso vai me dar X gramas, que é a quantidade de gramas de gelo que eu preciso ingerir para perder 1 quilo de gordura. Aqui eu vou ter 61.600 gramas de gelo, que dá 62 quilos de gelo para tu queimar 1 quilo de gordura, perder 1 quilo de gordura. Vocês estão entendendo quanto gelo que tu precisa consumir para tu ter esse emagrecimento? Se tu tem 62 quilos, tu precisa ingerir o teu peso inteiro em gelo para tu perder 1 quilo. Vocês estão entendendo o quão absurda é essa dieta? Que lá no início da aula a gente viu reportagens dizendo que tu pode perder 5 quilos em uma semana. Isso é que tu comer para basicamente uma estátua inteira tua de gelo por dia. Isso não faz sentido. A gente não pode pegar e acreditar em tudo que a gente lê, levar como verdade e aplicar. Vamos ter pensamento crítico, vamos ir atrás das fontes, vamos cuidar do nosso corpo. Não vamos fazer essas dietas mirabolantes. Não é só essa. Diversas outras. Então não tem segredo, pessoal. Não tem segredo. Vamos comer bem, se exercitar e cuidar com as fake news. Ir atrás das fontes e verificar a veracidade das coisas que a gente lê, né? Não vamos acreditar em tudo que vem no grupo do Zap. Então tá, pessoal, até semana que vem eu vou deixar uma listinha de exercícios. Qualquer dúvida, manda lá no fórum, manda e-mail, manda Zap. A gente não pode ficar com dúvida, vamos resolver tudo, a matéria é simples, mas tem bastante coisa que a gente pode ali fazer mudança de caloria para joule, isso vai aparecer nos exercícios e a gente vai trabalhar mais semana que vem, que daí a gente vai fazer mais a parte prática, tá? Agora que a gente entendeu a teoria, depois a prática fica mais simples. Prática de exercícios, tá?